Olá, famílias. Boa noite. É muito bom falar com todos vocês, senhoras, senhores, jovens. Fico muito feliz por manter esse contato com as pessoas de bem, né? Que Deus abençoe a todos e que promova em vossas vidas um final de semana abençoado, uma noite abençoada, um sábado e um domingo abençoados para todas as famílias de bem. Eu estava conversando com os meus familiares e amigos agora há pouco e eu me senti na obrigação de fazer essa postagem agora à noite. Vejam, eu tenho percebido que com tudo que tem acontecido no país, com tudo que tem acontecido no Brasil, políticos estão cada vez mais sem credibilidade. E vários segmentos também perdendo a credibilidade. Poder judiciário e assim por diante, né? O que está acontecendo? Os grupos socialmente fortes, tanto no âmbito político, empresarial, grupos econômicos fortes no país, eles começam a se movimentar. E eles começam a criar, a contratar pessoas, empresas para criar modos e maneiras de superar determinadas situações. Óbvio, políticos, eu já disse aqui em outras postagens, ele vai colocar o filho, o neto, a irmã, a esposa, enfim, porque ele não tem mais credibilidade para ser eleito. E assim por diante, as empresas, os grandes grupos, né, também terão que criar novas formas e maneiras de interagir com o mundo político, os parlamentares, executivo, etc. e tal. Então, eu gostaria de alertar a todos o seguinte: a tecnologia, ela nos propicia situações como esta agora. Eu compartilhar a minha opinião com os senhores, senhoras e jovens. E o que acontece? Ela também propicia que se criem formas e maneiras de se agrupar, né, perfis, ideias, né, situações, enfim, informações, né, que em determinados lugares, instituições, como organizações de comunicação, né, na área televisiva, radiofônica e da jornalística de uma maneira geral, escrita, eles precisam de informações. E às vezes essas informações são colhidas com interesse. Então vejam, por exemplo, tem uma rede de televisão aí, ela está promovendo um processo em que ela diz que quer ajudar, apoiar o Brasil. Ora, ela deveria ter feito isso nos últimos 32 anos. Em muitos momentos ela deixou a desejar. Ela só dá um ênfase, ela só se sensibiliza, ela só se movimenta quando há um interesse. Principalmente na área comercial, porque ela sobrevive do apoio comercial de seus patrocinadores. Então ela precisa de audiência, né? Mas também ela tem outros interesses. Então veja, nesse processo que ela está desenvolvendo, ela está ficando com um enorme banco de dados, muitas ideias e informações e os seus perfis. Isso, exatamente. Um canal que liga esta empresa a você. Pensaram? Então, se 20 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas fizerem o que eles estão pedindo, em 15 segundos eles terão as suas ideias, a sua denúncia ou a sua informação, seja lá qual for, seu nome, seu perfil, de graça.
livre, solto. Pode ser arquivado ou pode ser utilizado de alguma forma num futuro. Pensaram nisso? Com certeza, tenho certeza que muitos pensaram. Então eu quero parabenizar a Rede Globo, porque a Rede Globo, ela tem uma equipe assim, o pessoal tem que se tirar o chapéu. Na área de marketing, também ela é poderosíssima hoje, né? Foi criada por Roberto Marinho, que financiou e motivou a intervenção militar em 1964, o regime militar, né? Na verdade, de ditadura não tinha nada, era um regime militar. Nós já falamos muito sobre isso aqui. E eles negaram, a criatura negou, o próprio criador, dizendo que eles não compartilhavam das ideias de Roberto Marinho. Isso depois que ele partiu para um outro mundo, né? Ele partiu para uma outra esfera. E aí falaram isso, mas enquanto ele estava aqui, não falaram. A criatura não negou o Criador. Então eu gostaria de dizer o seguinte, gente. Amanhã depois, o Brasil, nesses 32 anos, sempre se utilizou de institutos, sabe, de pesquisas, etc e tal, grandes organizações de telecomunicação, e hoje, mais do que nunca, mídia social e tudo mais, para manipular e às vezes induzir a população brasileira. Eu mesmo reconheço que em alguns momentos eu fui induzido, eu fui manipulado, eu reconheço isso, né? Mas eu gostaria de deixar claro o seguinte: não se deixem levar por situações que às vezes não é o que parece. Não é o que parece. Não condiz com a realidade, com a verdade. Então vejam, todos são iguais perante a lei, né? A vida é o bem maior, segundo nossa Constituição Federal de 1988. A vida é o bem maior. E todos são iguais perante a lei em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, não importa seu poder econômico, não importa a sua raça, a sua cor, não importa. O que importa é a consciência humana que todos nós brasileiros devemos ter para jamais praticar preconceitos, atitudes preconceituosas, né? Discriminações, enfim. Situações que não nos levam a nada, não agrega a nossa cultura, não soma, né? Não nos faz crescer enquanto seres humanos, enquanto sociedade brasileira. Que as famílias, como eu sempre digo, é a célula primordial para uma sociedade saudável. Então precisamos fortalecer a família. Ora, então, diante dessa minha ideia, né, de Constituição Federal, de divisão, né, eu fico chocado com algumas organizações de telecomunicação e com algumas autoridades. Eu não vou generalizar, eu sei que existem exceções, né? E até com políticos que querem pegar uma carona, autoridades que querem pegar uma carona em situações que ocorrem nesse país, em tragédias que ocorrem nesse país. Agora, eu fico chocado ao confirmar uma tese minha, que quem me acompanha sabe, conhece, onde eu digo que no Brasil nunca existiu de verdade democracia e liberdade. O que existe no Brasil são ditaduras de bastidores, ditaduras às escondidas, ditaduras governistas. Ditaduras, onde eles enfiam goela abaixo do povo brasileiro o que eles bem entendem. E eu, mais uma vez, confirmo a minha tese, né, desses 32 anos, né, onde
o Tribunal Superior Eleitoral se curva a minorias da área de telecomunicações, associações de jornalistas, não sei quem, para revogar um parágrafo de uma decisão que já estava consolidada. E aí o Tribunal Superior Eleitoral volta atrás e se curva a essa minoria. Então, ali, ela não faz valer a sua soberania. Como o Superior Tribunal Federal, né? Que também não está fazendo valer a sua soberania. Eu espero que não se curvem. Eu espero que não aceitem nenhum tipo de pressão para mudar ou para de repente mudar uma pauta ou acrescentar alguma coisa a uma pauta de uma sessão daquela nobre casa. Eu espero que Vossas Excelências, a começar pela nossa ministra, Vossa Excelência Carmen Lúcia, não cedam a pressões. A pressões porque o povo brasileiro precisa desta casa, deste poder. O povo brasileiro está sedento por justiça. Agora, o que não se pode é que diferenciar vidas uma da outra. Vidas, são todas iguais perante a lei. Volto a repetir. Então, não importa se é um líder comunitário aqui de Pirituba, ou se é um líder comunitário lá da Rocinha, ou se é um líder comunitário lá da Bahia, ou se é um político de qualquer canto do Brasil, de Santo André, por exemplo, prefeito de Santo André, e outros aí que perderam as vossas vidas, são todos iguais perante a lei. Todos os esforços possíveis e necessários deverão serem enveredados para elucidar toda e qualquer situação de crime, seja lá quem for, seja líder comunitário, político, policial, professor, advogado, juiz, que nem a juíza que foi covardemente assassinada, como mais de 140 policiais no Rio de Janeiro, por estarem trabalhando, fazendo jus aos seus salários. Então, não dá mais para aguentar um país onde a democracia é falsa, onde a liberdade é falsa, onde as pessoas, grandes autoridades e grandes segmentos jornalísticos, né, dos poderes públicos, na sua grande maioria hipócritas, e que infelizmente deixam a desejar e acaba sobrando tudo para o povo. Então não se pode tratar uma vida com 2 pesos e 2 medidas. Toda e qualquer vida tem que ser focada nas mesmas proporções. Toda e qualquer vida, repito, sabe? É inadmissível você achar que um jornalista, a vida de um jornalista, é mais importante que a vida de um policial, que a vida de um cidadão comum que foi covardemente assassinado por causa de um celular ou por causa dos 100, 200 reais. Que a vida deste jornalista é diferente da vida de um político, que a vida deste político é diferente da vida de uma juíza, e assim por diante. Não é assim. Este humilde sargento reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo alerta: não é e não pode e não deve ser assim. Precisamos elucidar todo e qualquer crime contra a vida,
seja lá de quem for. De quem for. E os responsáveis arcarem com o peso da lei. Sem auxílio, sem indultos, visitas íntimas, etc, 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 etc. Aí sim, as coisas começam a andar um pouquinho melhor. Então, gente, eu não poderia deixar de fazer essa minha postagem mostrando a minha indignação. Primeiro eu fiz um alerta. Depois, infelizmente, reconheço e confesso que estou chocado por estar certo. A cada dia que passa nesse país, aos meus 53 para 54 anos, eu confirmo que as minhas teses de 30 anos de polícia estão se confirmando a cada dia. Aqui, as pessoas são tratadas com diferença. Então, se você pertence a um segmento A, você é melhor que um segmento B, que é melhor que um segmento C. Se você perder a sua vida e pertence ao segmento C, não tem problema. Não tem comoção, não tem nada, tá tudo certo. Agora, se você pertencer ao segmento A, aí tem comoção, tem que elucidar, tem que isso, tem que aquilo. Até aqueles que se negam a conviver dentro do nosso país para enfrentar as mesmas dificuldades e problemas que nós enfrentamos diuturnamente, com tantos bandidos políticos corruptos, saqueadores, propineiros, até eles se julgam no direito de se manifestar. Isso é democracia. Então ele está lá em Portugal, ele está cá, ele está não sei aonde, está lá, ele está vivendo lá. Ele não quer ficar aqui. Ele nega o próprio país. Ele se nega a conviver com o seu próprio povo. Mas ele se comove com uma situação de uma vida. E não sabe que aqui no Brasil se perde todos os anos centenas e centenas de milhares de vidas. Por homicídio, por suicídio, por latrocínios, por falta de atendimento médico, por falta de medicamentos e assim por diante. E até por falta da merenda escolar que desviaram e mandaram para o bolso. Então, que fique bem claro. Se nós queremos um país melhor, se nós queremos um Brasil melhor, se o Brasil que nós queremos para o futuro, para os nossos filhos e netos, tem que ser melhor, então que começamos a repensar algumas coisas. Que comecemos a refletir sobre algumas coisas. Coisas importantes, detalhes importantes, situações importantes. Não nos deixemos levar, manipular, induzir mais. Por quem quer que seja, Rede Globo, qualquer outra rede de televisão. O jornalismo, instituto de pesquisa, enfim, gente. Precisamos, sim, de uma vez por todas, firmarmos uma consciência humana e este ano mudarmos toda essa situação, ou pelo menos iniciarmos um processo de mudança. Pesquisando, avaliando, buscando informações e, por fim, para passar a régua, participou de algum escândalo, roubo, saque, propina, foi delatado, tinha um áudio, tinha um vídeo. Na dúvida, nem pensar em votar nele.
Nem no filho dele, nem no neto dele, nem na irmã dele, nem na esposa dele, nada. Precisamos de gente honesta, gente de bem, para mudar esse país. E é só desta forma que nós vamos conseguir. Gente, um beijo em seus corações, que Deus abençoe a cada um dos senhores e senhoras e seus familiares. E ó, um grande e abençoado final de semana a todos. Beijo São Carlos, Araraquara, Matão, beijo Baixada Santista, beijo São Paulo, meu povo aqui que eu conheço, sabe, maravilhoso também. Beijo a todos vocês aí, e que de coração, que Deus abençoe a todos mesmo. Valeu, gente!